Você. Agora são 5h36 em Manaus, estamos de volta com o jornal Rio Mar e Notícias, aqui pela sua 103,5, Rio Mar FM, pela Castanha FM, Rural de Tefé FM e Ariramba de Barreirinha FM, Jacilene Salles. E agora? Agora nós estamos ao vivo também por meio da nossa fanpage no Facebook. Se você quiser acompanhar a nossa entrevista, a gente vai falar sobre o câncer de estômago. Desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo, curta, deixe também a sua mensagem e passe aos demais colegas também para que fiquem inteirados sobre saúde, né? E falar de câncer de estômago, é claro, a gente precisa ficar atento. Então, compartilhe esse vídeo, deixa a sua mensagem, deixa a sua pergunta também. A gente vai conversar com o doutor Armando de Holanda, que é médico gastroenterologista da Sensumed Oncologia, também é chefe do Hospital Universitário Getúlio Vargas. É difícil esse nome, né? Gastroenterologia. Por isso que a faculdade de medicina são 6 anos, né, para a gente decorar esses nomes. Que é para aprender a decorar os nomes, exatamente, né? Na verdade, eu estou à frente da gastroenterologia do Getúlio Vargas. E para mim está sendo um prazer estar lá, e aqui também o Jatalho. Obrigado, viu? O que é o câncer de estômago, doutor? E quais são os tipos que a gente pode destacar? O câncer de estômago é causado por uma inflamação durante muitos anos no estômago, que normalmente não dá sintoma, ela é assintomática, e pode gerar um caroço no estômago, pode gerar um nódulo no estômago, e com isso, sangramento, perda de peso, esses são os principais sintomas que fazem a gente pensar no câncer de estômago, né? E, doutor, no Brasil, o câncer de estômago já é o 4º mais comum nos homens e o 6º nas mulheres. Então, ela tem uma importância ali, principalmente, na pequena chance de cura. Como o senhor disse, né? Geralmente é detectado quando a pessoa sente alguma coisa num estágio mais avançado, né? Mais tardio. Eu gostaria de saber o que pode causar esse tipo de câncer. O câncer de estômago é principalmente causado por uma bactéria chamada H. pylori. O nome dela mesma é Helicobacter pylori, mas a gente chama de uma maneira mais abreviada de H. pylori. É uma bactéria que normalmente se adquire através de alimentos mal lavados, principalmente frutas e verduras, e ela permanece no estômago durante muitos anos. Normalmente se adquire na infância, porque é quando a criança está aprendendo ainda sobre hábitos de higiene, né? Não tem esse controle sobre a higiene, e ela permanece no estômago durante muitos anos e sem sintomas. Só algumas pessoas que têm essa bactéria, é importante falar isso, porque essa bactéria é muito comum na população. E alguns ouvintes talvez até saibam que tem essa bactéria e por algum motivo não tratou, mas que nem todo mundo desenvolve o câncer do estômago, né? Mas o principal disparado é o H. pylori, com certeza. E doutor, e quais são os fatores de risco associados à doença? Os fatores de risco, além do H. pylori, podem ser a dieta rica em sal, isso já é consenso. O sal em excesso, claro, ajuda muito essa bactéria a desenvolver essa inflamação que vai gerar o câncer no estômago. Dieta pobre em frutas e verduras. A carne vermelha não está muito relacionada ao estômago diretamente, ela está mais relacionada ao câncer de intestino. Mas a carne vermelha é muito comum no Brasil, através do churrasco, o pessoal exagerar no sal. Então não é diretamente a carne vermelha, mas sim o sal que vem junto. E o cigarro e o álcool. Isso com certeza geram inflamações no estômago que podem mesmo gerar o câncer. Eu tenho até 2 dúvidas com relação a isso. Uma, na nossa região, é a farinha de mandioca. Sim. Está atribuído também àquela do carvão, né? Aquele farelhão do carvão que cai no churrasco também. Uhum. Isso também afeta? Pode afetar? Pode ocasionar? Alimentos defumados podem levar, sim, ao câncer no estômago. A farinha, exatamente a farinha em si, não. Mas a manipulação da farinha com a mão contaminada pode contaminar a farinha e, por isso, a pessoa engolir a bactéria, né, que vem com o alimento, inclusive a farinha. Agora, doutor Armando, o senhor falou dieta rica em sal em excesso. A pessoa diz assim, né? O que significa esse sal em excesso? Que o que pode ser sal em excesso para você, pode ser para mim, mas para o doutor tem o número certinho, né, doutor? Tem, isso é verdade. Normalmente o brasileiro, ele ingere de 2 a 12 vezes a quantidade de sal que seria necessário. 12 vezes? Até 12 vezes. Então, uma dieta que seria, vamos dizer assim,
normal de sal, que a gente chama normossódica, né, com a quantidade adequada de sal, seria em torno de 2 gramas por dia de sal. Como é que o povo mede isso? Vamos dizer assim que uma tampinha de caneta Bic tem mais ou menos 2 gramas. Hoje em dia a caneta Bic é vazada, não dá para fazer isso, né? Mas não dá para fazer essa medida, mas existem mais ou menos uma colher de chá cheia, bem cheia, ela tem em torno de 1 a 2 gramas de sal. Se ela tiver uma colher rasa, em torno de 1 grama de sal. Aí é bom fica, fi- então, um alerta para a população que é acostumada a comer sal em excesso, né? E Exatamente. é bom ficar de olho no rótulo, né? Porque o sal não é só aquele que você tempera a comida, né? É o sódio de maneira geral, né? Exatamente. Então, os temperos industrializados, eles são muito ricos em sal, né? Refrigerante tem sal, apesar da gente não perceber o gosto, mas já tem o sódio lá na alimentação, embutido que a gente não percebe, né? Agora, doutor, dentro dos estudos da gastroenterologia, o senhor tem algum conhecimento, principalmente desse costume amazônico, né, de comer peixe salgado, né, carne salgada? Isso influencia também, porque há muito histórico de pessoas do interior que morrem com câncer de estômago, né? Sim, existe uma cultura aqui da comida reimosa, né? A gente não tem estudo sobre isso, sobre o peixe reimoso, um determinado tipo de peixe, a gente não tem esse estudo, eu não tenho como dizer. O que a gente sabe é que alimentação que não seja saudável, e aí já não inclui o peixe já está incluído como alimentação saudável. Eu digo ele né? salgado. O sal em excesso, sim. O sal em excesso, sim. A pimenta não leva a câncer de estômago. Tucupi. O cupi também não. Pode ficar tranquilo, né, doutor? Tem umas pessoas respirando Eu já ia jogar aliviadas fora aqui. uma garrafa lá em casa. doutor. E como é que é realizado o diagnóstico do câncer? O diagnóstico é suspeitado nas pessoas que estão perdendo peso sem motivo, nas pessoas que estão com anemia ou que vomitaram sangue recentemente. Essas são as suspeitas que a gente imagina que a pessoa já tenha o câncer. Mas para todo mundo que tem sintoma de gastrite, aquela gastrite crônica, que está todo dia ou quase todo dia, durante anos, e essas pessoas acima de 45, 50 anos, elas precisam fazer endoscopia para ver se já existe essa bactéria e alguma inflamação que vá desenvolver o câncer. Porque não é toda bactéria que leva ao câncer de estômago, mas ela desenvolve uma determinada inflamação que a gente consegue detectar na biópsia. E, doutor, qual a melhor forma de prevenção? É realmente ficar de olho na alimentação, porque esse é o tipo de câncer que você autoprovoca, né? Porque você não controla o que Sim. você ingere. Sim. Não só na nossa própria alimentação, mas na alimentação da nossa família. Porque como essa bactéria é adquirida na infância normalmente, até os 10 anos de idade, em torno de 80%, 90% das pessoas adquirem até os 10 anos de idade. Nós temos que ter muito cuidado com a lavagem dos alimentos das nossas crianças. Isso é bastante importante. Sobre a nossa alimentação, a gente está falando de alimentos que causam diretamente o câncer, mas existe o câncer que é causado indiretamente através da obesidade. A gente já sabe que a obesidade leva a uma inflamação no corpo que pode desenvolver vários tipos de cânceres, inclusive o câncer de estômago. Tem pergunta aqui, doutor, do Márcio Egon, da Betânia, perguntando aí sobre a goma e o limão. Eu acho que ele gosta de comer bastante tapioca E o peixe com e limão o peixe também. com limão, viu? Essas dúvidas, né? Se a gente pode ou não comer determinados alimentos, de uma maneira geral, por exemplo, a goma, o limão, Favorece estão a associados. Não. Alimentos muito ácidos, como limão, ou alimentos muito apimentados, né, que é muito comum a pimenta, elas podem piorar uma gastrite que já existe. Mas desenvolver o câncer ou gerar uma inflamação que pode gerar o câncer, não. Até hoje a gente não tem essa informação. E, doutor, para fazer esse acompanhamento, tem um período que a pessoa pode acompanhar como é que está o funcionamento do seu estômago, né? Como é que está funcionando, se tem algum risco para isso ou para aquilo? Tem algum período que a pessoa deve se atentar para sempre ir ao especialista? A endoscopia depois dos 45 anos só para aquelas pessoas que sentem a gastrite crônica. Ou se a pessoa, independente da idade, esteja perdendo peso. Não precisa a pessoa ficar fazendo endoscopia periodicamente, né? Isso é uma cultura muito antiga, mas que a medicina baseada em evidências, quando a matemática entrou na medicina para provar que uma coisa leva a outra, a gente viu que não é necessário endoscopia periódica. Se a pessoa fez o tratamento da bactéria e confirmou que a bactéria morreu, tranquilo, ela não precisa repetir a endoscopia periodicamente.
Dr. Armando de Holanda, médico gastroenterologista da Sensubed, oncologia e chefe da gastroenterologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Muito obrigado pelas informações e sucesso no seu trabalho. Muito obrigado, eu agradeço o convite, agradeço a todos da Sensubed Oncologia, vocês também por me ouvir. Um abraço para os ouvintes. A informação a serviço da cidadania. 5h46 e entidades sociais entregam nota de solidariedade alertando sobre os perigos do leão do Tucuruí para os povos indígenas Waimiri e Atuari. A reportagem é de Yolanda Mendes. Nesta segunda-feira, entidades como o Comitê de Direito, Verdade, a Memória e a Justiça do Amazonas, Pastoral da Igreja Católica, movimentos populares, Rede Eclesial Panamazônica,